E aí, tudo bem? Depois da reflexão sobre o amor, eis-me aqui novamente. Então, no primeiro encontro, nós refletimos sobre nossa importância como humanos e principalmente nossa responsabilidade de construtores de uma educação para a cidadania. Poderíamos intitular nossas primeiras reflexões de humanidade, se vocês me permitirem. Nesse encontro, nós vamos refletir sobre nossas relações com os outros. Presta atenção. No primeiro, uma alta valorização, uma autonomia, uma autoria em mim. Eu como protagonista, eu com a identidade, eu com o nome, eu feliz, eu na minha inteireza. Única, única, iluminada, abençoada. E é isso que nós trabalhamos para que você sinta o tanto que você é maravilhosa, o tanto que você é maravilhoso como humano. Ok. Nesse outro encontro, nós vamos repensar nessa maravilha do que você é em outras situações. Né? O movimento de construção da ética, dos encontros com a ética, dos encontros com a dimensão da comunicação, a forma como eu, como humano, aproximo da vida dos outros e da escola. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que só vai fazer sentido isso se vocês tiverem a certeza de que a felicidade é um construto pessoal. Eu falava antes que a felicidade é estar bem com aquilo que nós somos e que nós temos. Nesse sentido, eu gostaria de cumprimentá-los nesse novo encontro, na certeza que juntos faremos dessa festa, para além das teorias, uma história interessante, o grande encontro. Quero cumprimentá-los desejando que anjos estejam ao lado de cada um de vocês, cochichando ao seu ouvido a dizer: és precioso, te chamo pelo nome. Precisamos de você para mudar você e para mudar o mundo. Você não está aqui por um acaso, mas porque esse encontro foi preparado para você. Você é especial. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou feliz. E você, como está? Quais são os sentimentos que te movem agora? Te quero bem. Respire fundo, solte lentamente sua respiração. Repita. Vamos deixar cair o peso que carregamos. Sejamos leves. As preocupações, vamos entregá-las a quem pode cuidar melhor do que nós. Os medos, deixemos trancados lá fora. O sono, principalmente, sem ninguém cochilar, expulse-o. Pessoas sonolentas, nesse momento, não é uma boa coisa. Temos que estar de sentinela, porque o mundo precisa de nós. Vamos iniciar, então, essas novas reflexões e vamos aproveitar ao máximo essa alegria de estar juntos. Inicio assim, contando-lhes uma pequena história que sempre me serviu de exemplo na hora das minhas decisões e na hora de tomar algumas atitudes. Eu gosto muito da cultura oriental e da cultura indígena. E os índios nos ensinam muito. É uma pena que a gente quase não lê sobre os índios. Eu reservei essa pequena história para iniciar as nossas reflexões, que na civilização indígena, os índios mais velhos passam, transferem alguns mitos, algumas crendices, as suas verdades para os índios mais jovens. Apesar de que a gente sofre muito com a globalização, a gente vai discutir isso mais na frente, com a aculturação indígena, ou seja, a ausência de alguns elementos que de fato nos faz perceber, né? Mas as histórias são maravilhosas. E conta-se essa história. Uma anciã indígena conversava com seu neto e dizia: meu querido neto, há no meu coração, dizia a velha anciã, 2 lobos, meu filho.
Um é furioso, cruel, destrutivo, egoísta, amargo, egocêntrico. O outro é doce, amoroso, compassivo, pacífico, ético. Dizia a velha anciã: meu filho, esses dois lobos, o do bem e o do mal, que moram no meu coração, eles estão sempre brigando entre si. E o neto perguntou para sua avó: vó, qual deles vencerá esse combate? E a sábia indígena respondeu: aquele a quem você alimentar. Olha que coisa maravilhosa. Dentro de nós, homens, existe o bem e o mal. E essa fronteira de fazer o bem, ela é fundamental porque ela nos orienta a partir de um movimento interno que não se ensina. Mas aí nós podemos buscar de uma forma fantástica um conceito que é tão debatido hoje que nos faz perceber, nos orientar nas nossas decisões. E esse conceito chama ética. Não é difícil constatar, meus queridos, que dentro do ser e dentro do nosso interior, cada um de nós tem esses dois lobos. Um gentil, é nobre, educado, príncipe e princesa. O outro é insensível, perverso, perdido, ciumento, competitivo, na medida desmedida. Que a competição saudável, ela é importante. Quem vencerá essa batalha? Vencerá essa batalha aquele a quem mais nós alimentarmos, com a nossa atenção e o nosso cuidado. Essa é a nossa responsabilidade e é também o mistério da nossa liberdade. Ser homem, pautar pelo bem, movido pelo amor, nós vamos nos tornando aquilo que alimentamos em nós mesmos. Para que rancores e vaidades? Orgulho, tristeza, medo e solidão, incertezas. Vamos alimentar de fé. Fé, Hebreus 11, é acreditar naquilo que não se vê. A fé é algo que nos nutre do que é melhor, do que é humano. Profetizar que nossos problemas e preocupações sejam trocados por vitórias. E assim, louvar. O louvor é uma forma bonita de viver, de agradecer por mais uma graça de estar aqui vivos. Ocupemo-nos agora das reflexões particulares desse nosso encontro. A fala do Chico Xavier sempre me favoreceu em momentos de cursos novos que eu fazia, de enfrentamentos nos cursos que eu me propunha a realizar. Diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. E meu desejo é que iniciemos com essa certeza. Vamos acreditar que a partir desse curso teremos vida nova. Senão não vai valer a pena. Seremos mais que vencedores. Esse que é o propósito. Crer é acreditar. É profetizar sobre a minha capacidade de vitória. Sei que nós podemos obrigar alguém a ser escravo, mas não podemos obrigar alguém a ser livre. Daí eu convido vocês a despertar em vocês essa convicção, sair das amarras da escravidão e acreditar que esse curso tem um novo propósito na sua vida. Eu creio. Daí precisamos compreender muito bem a nossa liberdade de escolha. A decisão depende de nós. Ou fazemos ou fazemos. Assim, diante da nossa liberdade de escolha, trago uma reflexão sobre a ética. O que é ser ético? Ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para decidir 3 questões básicas na nossa vida. Quero, devo e posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Nesse momento, eu preciso refletir que tem tantas coisas que nós queremos, mas que não devemos. Tem coisa que eu devo, mas eu não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. A ética nos permite liberdade de escolhas, proteger nossa decência, nos tornar dignos.
O mundo está assim por conta das nossas escolhas. Aqui você fez uma grande escolha: estudar mais para melhorar sua vida e preparar melhor para enfrentar o mundo dos que te rodeiam e o mundo do seu trabalho. Ser ético depende de você alimentar seus valores internos. Quanto melhor for a nossa formação humanista, mais temos condições de resolver problemas do nosso cotidiano, seja no âmbito pessoal, particular, familiar, no âmbito coletivo, social, no trabalho e na escola. O debate sobre ética é sempre atual e deve ser tratado com muita importância. A vida em sociedade passa por constantes transformações e elas são geradas não apenas por mudanças econômicas, mas também por mudanças no quadro de valores da sociedade. E aí que entra a necessidade de discussão constante sobre esses valores. Numa sociedade em transformação, é importante repensar frequentemente a ética atual. Quando falamos de ética, não queremos dizer apenas de vida profissional do trabalho. O termo abrange a ciência do bem, a ciência da vida, a ciência do encontro. Queremos falar sobre a capacidade de transformar o mundo por meio do saber, sobre a capacidade de ser solidário, compaixão, amor e de formar novos agentes de transformação movidos por esses sentimentos, para que a aprendizagem saia da sua frieza e da mera nota, mas encarne em nós, causando em nós transformações. A ética interna é minha capacidade de fazer escolhas. Dilemas na vida, todos nós temos. E é no momento do dilema e de tomar uma decisão que devemos buscar na ética a nossa liberdade de escolhas. Os critérios para fazer as escolhas dependem do resultado e da minha conduta. Certa feita, uma aluna me procurou para dizer que estava tendo um caso com o primo dela casado. E ela, então, na traição, dizia da dor de trair a outra pessoa e ela precisava de tomar uma decisão. Primeiro, meus queridos, a ética jamais permitirá trair. Traição é coisa de pessoas menores, é de pessoas pequenas. Quando você comete um ato de trair, você não está traindo o outro, mas a você mesma. A traição é arma de covardes. E eu dizia para ela, quem trai, ela mancha a história do outro. E a outra que é traída não merece a dor de uma pessoa fraca que envolve numa história do outro pelo simples prazer de trair. A ausência da ética. A ética, então, é algo que me movimenta. Nem tudo aquilo que eu devo, eu posso. Isso é muito importante. A ética é aquilo que me orienta a tomar as minhas decisões. Quando eu estou no trânsito e que eu uso o cinto de segurança, pensando no guarda que vai me multar, não é a dimensão ética, é só moral, é o medo da multa. Quando eu uso o cinto de segurança, independente do guarda, eu sou uma pessoa ética. A ética é um movimento interno que orienta a minha postura, a minha atitude, as minhas decisões. Quando eu amo inteiramente. Você declarar um amor para o seu marido, para o seu filho, para o seu namorado, fale de tudo que você ama, inteira. Agora, o que o outro faz com o amor já não é um problema seu. O amor não cabe barreiras. Quanto mais eu anuncio o que eu amo, é uma conduta ética que me orienta a ser verdadeira. Não raro encontro jovens fiscalizando celular, cenas de ciúme, tentando perseguir onde é que o outro está. Não façam. A ética me dá uma liberdade de amar o outro a partir do que o outro é. E é nesse momento, desse encontro das liberdades, que os grandes amores surgem. Presta atenção em mim. Quanto mais livre você deixa o outro, mais o outro te ama. Porque você está respeitando de uma maneira ética a essência do outro. Isso é fundamental. Eu trouxe esses dois casos para dizer para vocês que o ethos, a morada maior, tem carência de pessoas éticas.
Isso me preocupa muito. O não e o sim na ética, eles são verdadeiros. O que é sim, o que não é não. Eu me preocupo muito em alguns momentos, o telefone da sua casa toca e você está, mas não quer atender. Você diz para o seu filho, olha, fala que eu não estou. Isso não é uma direção ética. E você transmite uma cultura errada para o seu filho. Olha como é que é simples. Eu estou, mas eu não posso atender agora. A verdade, o sim e o não, vai pontuando e facilitando os nossos encontros. Dessa maneira, repensando a nossa dimensão ética, a grandeza do nosso ser, quem somos, o que queremos, o que me faz feliz, o que espero desse curso, o que posso crescer com a minha tutora ou com o meu tutor, buscamos nessa disciplina intitulada Homem, Pensamento e Cultura, estudar a importância de uma cultura da ética das minhas possibilidades, da ética do cuidado, de crescer a partir da educação inteira, verdadeira, para que ocupe os meus espaços. Daí tentamos explicar a importância da ética, das nossas possibilidades, das nossas escolhas e mesmo frente a uma cultura fabricada hoje, que é muito proclamada por um autor chamado Adorno, que é uma cultura que cria valores para que eu possa me conduzir pelos valores de uma mídia, pelos valores do consumo, pelos valores fabricados. Não permitam. Eu gosto muito de falar para os meus filhos que quando eles saem de manhã, eles nunca vão perder um valor que o mundo tem roubado deles. Bença, mamãe. Deus te abençoe, meu filho. A cultura da bênção, ela não pode parar das nossas vidas, né? Porque o pai, o professor, já é chamado de velho e etc. Pai é amigo, mas pai é pai, não necessariamente amigo. Mãe é amiga, mas não necessariamente amiga, é mãe. Nossa autoridade e os nossos valores culturais não podem se perder, porque nós vamos ficar muito perdidos com a ausência dos limites das nossas condutas, das nossas decisões éticas e da nossa cultura do bem. A partir desse curso, novas trilhas, novas direções, novos caminhos vocês irão trilhar. Eu também não sou mais a mesma, já dizia o poeta. Ninguém toma banho no rio mais do que uma vez. Primeiro você não é o mesmo e as águas do rio não são mais as mesmas. Curso que me muda, curso que te muda. É esse que é o sentido das teorias. As mudanças, as transformações. Sair da forma, conforme a forma, da conformação. Pessoas conformadas nesse mundo não têm um futuro muito bacana. A nossa proposta aqui é para uma dimensão ética, de uma nova cultura, do acreditar, nos transformar em pessoas diferentes, melhores. Proponho-me, assim, direcionar nossas reflexões para uma melhor orientação das nossas práticas cotidianas e profissionais. Então, vamos lá. Alguns recortes teóricos são importantes. Vocês vão ver na apostila de vocês, eu não gosto muito de apostila, mas todos os autores da minha área, da antropologia e da filosofia, nós temos uma dificuldade enorme de conceituar a cultura, porque a cultura é um conceito polissêmico, tem vários significados. Mas em relação à cultura, tem algumas questões que elas são de consenso. Então não existe pessoas mais cultas nem menos cultas. Em todos os conceitos da antropologia, a cultura, a antropologia cultural, é algo que nos preocupa muito, porque a cultura é uma explicação do nosso modo de viver, de agir. Então, eu dizia antes, se você coloca, tem muitos filmes que ilustram isso, O Enigma de Gaspar Haus, que é um filme bacana que vocês podem assistir, né? As Meninas Lobo, que foram criadas fora de um contexto cultural, aprender a tomar banho, escovar os dentes, alimentar sentado numa mesa, o bom dia, a linguagem, os valores são culturais. Então, daí, o respeito que eu tenho à cultura do outro é fundamental. Então, eu dizia para vocês que, de uma forma muito simplista,
tudo aquilo que o homem transforma, tudo aquilo que o homem cria é cultura. Música, valores, costumes, hábitos, lenda, mito, orientações, a linguagem, símbolos, é cultural. Então, a cultura é própria dos homens. Como coloca muito bem o antropólogo Geertz, em todas as disciplinas existem alguns conceitos que parecem ter uma força explicativa tão grande que acabam por serem usadas para explicar absolutamente tudo. No nosso caso aqui, a cultura. Como definir o conceito de cultura? E mais, como determinar a origem da cultura? Como os homens se diferenciaram dos animais? O que diferencia o homem do animal? E aqui eu preciso falar para vocês com uma certa cautela. Presta atenção no aranha. A aranha, ela pode executar como melhor do que os tecelões aquela teia fantástica que inveja qualquer arquiteto. No entanto, o pior arquiteto é melhor do que a aranha, porque o ser humano, culturalmente, ele é capaz de planejar, de prever, ele é laboral, ele pensa, ele muda. A aranha vai predestinar como instinto morrer, nascer e morrer fazendo a mesma tessitura. No entanto, culturalmente, é preciso a gente pensar que o ser humano, culturalmente, ele tem uma racionalidade, baseado na razão, que por uma dimensão ética e de um pensamento elaborado, reflexivo, ele age. Então, a ação humana é própria dos homens. Dos animais, é reação. Eu, sem querer preocupar ninguém, muitas vezes nós, humanos, temos mais reações, que é do campo dos animais, do que ações pensadas, refletidas, valorizadas. Então, a cultura é um capítulo do respeito à construção do outro. Eu gosto muito de trabalhar na antropologia com o dialeto catrumano, que já é consagrado em forma de dicionário, que é do norte mineiro. Nós sabemos que nós, do norte de Minas, nós temos um dialeto próprio. Eu uso muito nas minhas aulas marmoço e alguns dialetos que é próprio. É isso que é a valorização do sertanejo, com muito orgulho, catrumano ou caipira, orgulhosamente. Percebe? Então, a cultura é aquilo que me mostra num tempo físico, num espaço físico, a minha linguagem, o meu dialeto, os meus valores, as minhas orientações. Nesse sentido, eu fico muito tranquila de mostrar para vocês a felicidade da construção dessa disciplina. Homem, cultura e pensar. O pensamento de um homem que é eminentemente cultural. Então, a cultura ela é fundamental para que nós possamos perceber que os nossos valores, as nossas orientações, elas dependem de uma escolha racional, baseada no outro, na capacidade que eu tenho de alcançar o outro e muito menos em atitudes egoístas, impensadas, irracionais, que nos aproxima muito mais de reações do que ações. Então, a cultura é fantástica, né? É um conceito que me permite conhecer o homem, respeitar etnias, respeitar portadores de necessidades especiais, que de um momento dado da história foram pessoas que ficaram higienizadas do processo da modernidade. Então, a cultura hoje de inclusão social me preocupa muito. Se inclui, é porque excluíram algumas pessoas. Então, essa condição de visão do homem e do mundo, índios e brancos, elas têm que ser inclusivas, integradas, para que a observação do mundo pela cultura não exclua, mas que nos trate todos num projeto humanitário maravilhoso. Culturalmente, algumas coisas me preocupam, né? Eu falava para vocês da modernidade. A modernidade, então, ela criou uma sociedade onde cabia o homem culto e branco, o índio, o negro, portadores de necessidades especiais, o analfabeto, ficaram fora desse
projeto de modernização. Isso, culturalmente, nós temos algumas explicações para o Brasil no tempo atual, que foi criado por um processo de miscigenação. Nós temos até hoje sistema de cota para incluir negros nas universidades, vergonhosamente. Eu preciso de declarar que é uma dívida social com uma leitura cultural muito mais voltada para o preconceito e da discriminação do que uma cultura da inteireza, uma cultura da integração. Hoje nós temos problemas com pessoas obesas, né? A ditadura do corpo e tantas outras culturas fabricadas e criadas que às vezes deixam as pessoas numa situação muito desagradável. Então, a cultura ela condiciona a visão de mundo do homem, posturas corporais, valores, modo de ver e são passados como herança cultural. Hoje me preocupa muito a rapidez dos valores que têm se construído em detrimento de tantos outros. Rir de coisas diferentes, por exemplo, piadas, né? Eu costumo muito falar, piada de negro não se ri, porque você fica perpetuando o preconceito. Mas a piada, ela só vai ter sentido se tiver um contexto cultural. Quando não rimos da piada de um grupo, é porque não a entendemos, ou melhor, não entendemos o grupo que a produziu, que sentido tem. O fato de o homem ver o mundo através da sua própria cultura tem uma consequência, a propensão em se considerar o modo de vida como mais correto e natural. A minha preocupação aqui é um conceito importante que chama etnocentrismo, presente em todos os grupos culturais. Etnia, no centro. A etnia ser julgada como a melhor do que outras etnias, a gente cria e constrói um processo de exclusão. As culturas são importantes. A Europa quis que o eurocentrismo fosse as nossas referências maiores. E daí que eu lembro que eu disse para vocês que eu não gosto que fala do Brasil, porque a nossa cultura é riquíssima. Então, nós temos uma grande e rica cultura própria, peculiar, que é nossa. Não podemos aceitar que uma outra etnia seja melhor do que a nossa, fazendo repetir ou se fazendo real esse conceito de etnocentrismo. Uma outra preocupação que nós temos dentro da antropologia é que a cultura ela é tão importante que ela interfere no nosso plano biológico. A influência da cultura é tão grande que pode condicionar aspectos biológicos mais amplos, como as doenças psicossomáticas, ou a depressão de indivíduos ou de grupos inteiros. O banzo, por exemplo, os negros quando vinham para o Brasil, eram apartados, né, da mulher, dos filhos. Muitos sofriam de uma tristeza tão grande por ter apartado da sua dimensão cultural que eles morriam decorrente dessa apatia. A crença na feitiçaria, tem pessoas que são tão sugestionadas que você falar, alguém fez um feitiço para você, alguma coisa, a pessoa até adoece por acreditar que aquilo. Então a cultura ela é fundamental, porque ela tem uma cultura do medo, a cultura da emancipação e ela influencia na nossa dimensão biológica. Um outro ponto importante aqui é a questão do símbolo na cultura. Muitas vezes as pessoas não precisam nem de se mostrar. Um crucifixo no peito, ou a ausência dele, ou uma tatuagem. Então, os símbolos, uma sala de aula, como é que eu conheço uma sala de aula? Pela cultura material que ela me apresenta, né? Quadro, giz, né? A permanência de alunos, de livros. Então, a cultura, ela, além de me orientar, ela revela pela linguagem, pelo símbolo, pela crendice, pela forma da minha comunicação, como que nós acreditamos e vivemos. Os homens, através do uso dos símbolos e da comunicação, é fundamental para eles se estabelecerem e mostrarem a sua cultura. Os animais têm uma diferença do homem, exatamente porque o animal tem uma codificação do mundo animal instintiva, diferente da nossa capacidade laborial de fazer escolhas, valorizar a cultura e, principalmente, evitar, dentro da cultura, o preconceito e a discriminação. Homem, pensamento
e cultura. O que nos move, cultura. O que nos faz pensar, ser homem. O que nos dignifica, a grandeza de fazer parte desse mundo em construção. A diferença entre uma cultura e outra deve constituir muito mais uma dimensão de respeito do que a diferença menosprezar. Volta e meia, no campo de futebol ou na mídia, a gente encontra pessoas que, pela diferença da etnia, confundindo cor com etnia, destrata, agride e exclui pessoas. É preciso repensar, então, que a cultura ela vem muito mais me humanizar, me colocando numa posição do outro para mim, do que olhando com as lentes dos meus próprios valores. Cada qual tem um contexto, cada qual tem seus valores e cada um precisa ser integrado naquilo que nós mais valorizamos. Então, até aqui, a minha preocupação, apesar de um tempo curto, foi de motivá-lo e de fazer com que nós compreendamos que nós somos eminentemente seres culturais, criadores de cultura. E, nesse sentido, a cultura educacional, a cultura da emancipação me preocupa aqui agora. O que você quer mudar culturalmente? Que valor que você dá para esse curso que ora fazemos? Sei que você ocupará uma nova identidade, uma identidade de uma pessoa vitoriosa que vai ocupar e crescer profissionalmente novo espaço na sua escola. Ouçam, meus queridos e queridas. Uma vez, um viajante, percorrendo uma estrada, deparou-se com uma obra em início de construção. 3 pedreiros, com suas ferramentas, trabalhavam nessa obra, na fundação do que parecia ser um importante projeto. O viajante aproximou-se curioso e perguntou ao primeiro deles o que estava fazendo. Estou quebrando pedras, não vê? Respondeu o pedreiro. Expressava no semblante um misto de dor e sofrimento naquela construção. Eu estou morrendo de trabalhar. Isso aqui é um meio de morte. As minhas costas doem, minhas mãos estão esfoladas. Eu não suporto mais esse trabalho, concluiu o primeiro pedreiro. Mal satisfeito, o viajante dirigiu-se ao segundo pedreiro e repetiu a pergunta. O que você está fazendo? E o segundo pedreiro disse, estou ganhando a vida, respondeu. Não posso reclamar, pois foi o emprego que consegui. Estou conformado, porque levo o pão de cada dia para a minha família. O viajante queria saber o que seria aquela construção. Perguntou então ao terceiro pedreiro, o que você está fazendo? Ele respondeu, estou construindo uma catedral. Com um sorriso nos lábios, mostrou para o viajante o encantamento nessa construção. 3 pedreiros, 3 respostas diferentes para o mesmo trabalho. Cada um manifestou sua própria visão. Para o primeiro, o serviço significa dor e sofrimento, um sacrifício que certamente tornava a ação muito mais penosa e lhe fazia mal. O segundo pedreiro manifestou indiferença, estava conformado, mas não realizado. O trabalho nada lhe significava e só o fazia por obrigação. Já o terceiro pedreiro tinha consciência da importância do que fazia. Desempenhava a função com orgulho e satisfação, com amor, na construção da catedral. Tinha um sentimento elevado de participar de uma grande realização, o que lhe dava muito mais força, energia, ânimo, felicidade. Assim que eu os vejo, como o terceiro pedreiro. Nessa formação profissional do século XXI, não há lugar para as pessoas que não têm encantamento. É preciso acreditar como esse terceiro pedreiro, realizar no mundo da globalização, no mundo da emergência, da competição, das cobranças, um novo sentido para a sua vida e para a sua profissão. O cenário de hoje traz inúmeras transformações em todos os setores da vida.
O progresso tecnológico é evidente e a importância dada à informação, ela é grande. Alguns autores vão dizer que vivemos nesse progresso tecnológico atual a sociedade do conhecimento. E na sociedade do conhecimento, o grande facilitador é o nosso processo de comunicação. Isso é importante. O autor, ao preparar esse material de vocês, ele preocupou muito pela cultura, pelo símbolo, pela sociedade do século XXI, a importância da nossa comunicação. Agora é possível falar, processar, armazenar, recuperar, comunicar. Olha como é que eu chego até vocês, a partir de um vídeo, né? A partir de uma fala da tecnologia. Ótimo, até aí tudo bem. O que nós não podemos é nos desumanizar, entendendo que a ciência é só técnica. Não. A ciência, culturalmente, é aquilo que me traz o que tem de melhor. Essa revolução das tecnologias, ela só tem sentido se, na mesma proporção, nós aprendemos uma inteligência humana a construir um mundo melhor. O diploma, nessa sociedade tecnológica e do conhecimento, passa a não significar necessariamente uma garantia de emprego. A empregabilidade está relacionada à qualificação pessoal, às competências e habilidades que nós podemos despertar em nós, que não é só a capacidade técnica, mas de conviver, saber fazer, que é a grande conclamação do Perrenot para o século XXI. As inteligências emocionais, a minha capacidade de comunicação oral, de convivência, de trabalho em grupo. Essa realidade parece apontar para uma educação polivalente e fundamental, que valoriza muito mais a cultura de uma formação verdadeira, inteira, para que a minha postura profissional, a ética e a responsabilidade social na minha dimensão cidadã ultrapasse os meus limites do que simples diploma. Nesse sentido, a linguagem e a educação para os pares que trabalham na escola, nós recebemos isso com uma alegria muito grande. É a capacidade de mobilização social dentro do espaço que nós estamos vivendo. É necessário enfatizar que o funcionário da escola, o nosso cursista, você, é um grande mediador e um momento oportuno para que você faça esse pulo, que não só um diploma com papel, mas a capacidade de você ocupar novos atributos, um novo papel dentro da sua escola, eu acredito. Além disso, é necessário lembrar que a informação, então, ela tem que vir a nosso favor. Esse curso, o estudo, as leituras, a resolução dos pratiques, as discussões nos seminários, né? A gente percebe muito no mundo virtual algumas repetições de conteúdo, né? E às vezes o testemunho, a minha dificuldade, a forma como eu estou encarando, as perguntas que eu faço a partir da disciplina, elas têm uma importância muito maior do que a confirmação do óbvio, daquilo que está posto. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de recuperar com vocês aqui essa importância dessa consciência do nosso papel no século XXI. Na sua escola, no espaço que você está atuando, acredita em mim, esse é o ponto de partida. Quando estudante, eu, Regina, mirava, admirada, de um professor de antropologia saudoso, Chamoun. Desejei estar um dia no lugar dele falando de antropologia, ser professora. Sonhei, lutei, acreditei e eis-me aqui. Uma educadora apaixonada com conhecimento, não um conhecimento de nota de diário, e nem só conceitual, mas um conhecimento que me tira de um lugar do conforto para me colocar no lugar das dúvidas, que lida com os meus limites. Agora é a sua hora, agora é a sua decisão. Qual lugar você quer ocupar na sua escola? Vamos, estaremos com você na caminhada até o lugar que deseja. Esse encontro tem essa intenção.
acender em você novas possibilidades. Não é um mero curso. Não deixe esfriar vocês. Na segunda-feira, saia da sua casa sorrindo, abrace os seus e na escola chegue feliz. Faça sua profecia na porta da escola. A partir desse curso, eu quero estar no lugar sonhado. E entre de cabeça erguida. Distribui as gentilezas, assim sua vitória já está certa. Não contem essa fórmula para ninguém. É um segredo que eu passo para vocês. Acredite, sonhe. E os desejos do seu coração serão realizados. Já dizia o grande poeta Roberto Crema, somos todos filhos e filhas de uma promessa que fizemos a nós mesmos. Há uma semente inerente ao nosso ser. Recebemos talentos na medida de nossas possibilidades. E fazer com que rendam em abundância é a tarefa básica do nosso encontro aqui. A vocação é a voz do mais íntimo desejo, a nos convocar para uma tarefa pessoal, intransferível, que representa a nossa contribuição singular nesse universo de sonhos e para melhorar a vida daqueles que nos foram dados como presente. E assim, depois dessas reflexões, eu gostaria de, já fechando o nosso encontro, de contar para vocês, partilhar com vocês um poema que uma pequena criança, uma menininha, fez para sua mãe. Uma menina, no caminho simples, disse à sua mãe: estou seguindo suas pegadas, mãe, e não quero cair. Algumas vezes eu as vejo nitidamente, outras mal posso enxergá-las. Caminhe um pouco mais firme, mãe, para que eu possa lhe seguir. Eu sei que há muitos anos você percorre caminhos. Quem não queira ou não quisesse percorrer. Conta-me tudo sobre esse tempo, mãe, pois eu preciso saber, porque às vezes quando eu duvido, eu não sei o que fazer, caminhe um pouco mais firme, mãe, para que eu possa te seguir. Um dia, quando crescer, você é quem eu gostaria de ser. Então terei uma pequena garotinha que vai querer me seguir. Eu quero poder saber conduzi-la à verdade. Caminhe um pouco mais firme, mãe, para que eu possa te seguir. Esse momento, meus queridos, nos clama para caminhar um pouquinho mais firmes. Só isso. Ser cada dia um pouco menos egoísta, cada dia mais amoroso. Essa mística de Santiago de Compostela que me encanta. Consiste em apenas dar o passo seguinte, de forma atenta e confiante, acreditando. Nossos jovens estão nos observando. Eles necessitam de menos discursos e de mais testemunhos. É preciso ousar ser ativista da transformação, inspirando e conspirando pelo sonho, pelos valores do amor e pela solidariedade. Caminhemos mais firmes. Muitos precisam dos nossos passos firmes para não se perder. Agora eu tenho um pedido a fazer. Tem um valor de 100 pontos, mas 100 pontos de crescimento humanos. Agora, para terminar esse encontro, eu gostaria que todos ficassem de pé. E tenta agora do seu lugar encontrar com o olhar de um colega que estiver mais distante. Aproxime-se dele e lhe dê seu maior e melhor abraço. Diz a ele palavras benditas. Vamos? Estou aguardando. É importante para que esse encontro seja fechado agora pela terapia, pela ética do cuidado, pela ética do abraço. Eu gostaria muito que esse abraço ele fosse um abraço que leva carinho, aproximação, perdão, alegria. E a partir desse abraço dado a cada um, eu gostaria que vocês recebessem o meu maior e melhor abraço. Eu fico por aqui, na certeza que o universo
está conspirando a seu favor. Seja feliz, seja você, seja vitorioso, seja estrela, ame. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Regina, com meu abraço, minha alegria e mais um encontro com vocês. Até a próxima e muito obrigada.